Meus irmãos, vamos abrir nossas Bíblias no livro de Gálatas, carta aos Gálatas. A carta é um livro, né? Eles falam, são 66 livros, então, mas é uma carta. Carta aos Gálatas, capítulo 1, como eu falei na semana passada, nós vamos tratar, ficou o verso 10, pendente, vamos tratar com ele hoje, tá ok? Vamos estudar o verso 10 hoje, Gálatas 1, 10. Eu vou ler do verso 6 ao 10, que é todo o parágrafo, mas só o verso 10 que a gente vai tratar, ok? Diz assim a palavra do Senhor, Gálatas 1, do 6 ao 10. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como já vô-lo dissemos, agora de novo também vô-lo digo, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebeste, seja anátema. Verso 10. Porque persuado eu agora a homens ou a Deus, ou procuro agradar a homens, porque se estivesse ainda agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Somente até aí. Amém? Que o Espírito Santo possa falar conosco, nos edificando. Amém. Irmãos, a acusação que caía sobre o apóstolo é que ele estava flexibilizando a lei para agradar a todos, para agradar os gentios. Os falsos mestres, estavam acusando o apóstolo de ser frouxo, vamos falar assim, no popular, dele ser frouxo, Então, mas isso era mentira, Pois o apóstolo pregava o que lhe foi revelado pelo próprio Cristo, ok? Por isso, é o que nós vamos ver nos versos 11 e 12, se Deus permitir, semana que vem. Por isso, as suas palavras eram tão ásperas com eles, Porque algo estava sendo, além deles quererem deturpar o evangelho, eles estavam acusando o apóstolo Paulo de ser frouxo, de estar com a lei afrouxada, E não era isso. Não era isso. E é por isso que ele coloca esse falso evangelho dos falsos mestres sob o anátema, Os falsos mestres, irmãos, além de dizer que Paulo era um falso apóstolo, também o acusavam de estar com essa frouxidão na lei. Para quê? Para agradar os gentios. Isso era uma mentira. Na grande verdade, quem era falso eram os falsos mestres. Porque eles queriam agradar todos. Eles é que queriam agradar todos. Ok? Eles é que queriam. Não Paulo. Portanto, é que Paulo não agradou a eles. Ok? Por que eles queriam agradar a todos? Para não sofrerem perseguição por causa da cruz de Cristo. Porque aquele que fala a verdade do Evangelho, ele não agrada a todos. Consequentemente, você vai sofrer a perseguição por causa da cruz de Cristo. Porque você está falando a verdade. Vejamos Gálatas 6, verso 12 e 13. Diz assim,
todos os que querem mostrar boa aparência, Paulo está falando aqui dos falsos mestres, né? Todos os que querem mostrar boa aparência na carne, esses vos obrigo a se circuncidar-vos, somente para não serem perseguidos por causa da cruz de Cristo. Porque nem ainda esses mesmos que se circuncidam guardam a lei, nem eles guardavam a lei, mas querem que vos circuncideis para se gloriarem na vossa carne. O que eles queriam? Glória para eles, conseguimos, eles se circuncidaram, agora sim, agora nós vamos imperar sobre eles. E Paulo está falando, foge disso, isso é outro evangelho, está sob anátema. Se você se circuncidar, você vai estar sob anátema. Se você guardar os sábados, se você guardar as festas, você estará sob anátema. Porque esta lei foi abolida, foi cumprida por Cristo, ok? Foi cumprida por Cristo. Aí ele entra aqui, né? Aí ele vai se defender, né? Por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Irmão, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que ele tenta convencer, esse persuadir é convencer aos homens a obedecerem a Deus. Então, persuado eu a homem ou a Deus? A homem, não a Deus. Ele não vai convencer a Deus, ok? Ele vai fazer com que, no caso, ele fez com que os homens, ele persuadiu a homens para obedecerem a Deus. E isso está de acordo com seus escritos. Em outra ocorrência, onde eu não vou falar em todas, senão a gente vai gerar um tempo enorme aqui, mas existe uma outra ocorrência que Paulo vai falar a mesma coisa, ok? Aonde esse termo vai aparecer nos seus escritos. Vamos na carta de 2 Coríntios, 2 Coríntios 5, verso 11. Segunda Coríntios 5, verso 11. Diz assim a palavra do Senhor: assim que, sabendo o temor que se deve ao Senhor, persuadimos a homens a fé, mas somos manifestos a Deus, e espero que nas vossas consciências sejamos também manifestos. Então, ele convencia os homens a fé, ele persuadia. Com o quê, Com o quê? Aí é isso que fica. Com a minha estratégia, com a minha eloquência, que eu não tenho, Com a minha erudição, que eu também não tenho. Com o que eu vou persuadir aos homens? Com o evangelho, o verdadeiro, não o falso. O falso levaria para um outro caminho, mas o verdadeiro era que levava a fé. Paulo vai falar aqui, persuadimos a homens a fé, convencemos aos homens a fé. Então é nesse contexto, como o de Gálatas, que Paulo está chamando os irmãos a uma reconciliação com Deus. Ele está persuadindo aos homens a se reconciliarem com o próprio Deus. E ele fazendo isso, irmão, ele está agradando a quem? A homens ou a Deus? A Deus. É o que ele vai falar lá daqui a pouco. Eu agrado a homens ou a Deus? Se eu estivesse agradando a homens, eu não era servo de Cristo, Eu não era servo de Cristo. Paulo estava comprometido com Cristo e não com homens, irmãos. Vejamos Gálatas 2. Não importa o que o homem pensa, entendem isso? Não importa o que o homem pensa. Gálatas 2:20. Não importa o que o homem pensa. O que importa é que nós estejamos comprometidos com Cristo, agradando a Ele, não aos homens. Ok? Diz aqui, já estou crucificados com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus,
o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. O qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Então ele vivia, né, para Cristo. Não vivia mais ele, mas Cristo vivia nele. E assim nós nos apoderamos dessa palavra hoje também da mesma forma. Não vivamos mais nós, mas Cristo viva em nós. Viva em nós. Para quê? Para que possamos fazer as coisas do Espírito, as coisas de Cristo, mesmo ainda estando na carne. Mesmo ainda estando na carne. Percebe? Então, esse persuadir aqui é o convencer ao homem a obedecer a Deus, a se reconciliar com Deus. Porque só há salvação em Cristo. Não há outro caminho. Portanto, irmãos, é impossível ao mesmo tempo agradar a homens e a Deus. É impossível. Ou você vai desagradar um ou desagradar o outro. Ok? Aquele, meus irmãos, que nós agradamos, ele é o nosso mestre. Percebem isso? Aquele que nós agradamos, ele que é o nosso mestre. Se você agrada A, B ou C, ele que é seu mestre. Agora, se você agrada a Deus, Deus é seu mestre. Cristo é o seu mestre. E se agradamos a homens, então nós somos o que deles? Escravos. Vejamos 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 5. Olha o que Paulo vai falar na outra carta dele, né? 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 3 a 5. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim. Desculpe. Perdão, estou no segundo. Achei aqui. Agora sim. Porque a nossa exortação não foi com engano. A exortação que ele fez aos Tessalonicenses não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos a palavra lisonjeira, de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha. Isso aqui é tão atual. O que esses homens estão fazendo, Paulo está falando aqui, nós não fazemos assim. Isso é tão atual. Eles usam de palavra. Irmão, eu tenho visto coisas, os caras, senhores de cabeça branca, sabe? É vergonhoso. Eles se vestem, se barbeiam, botam perfumes, roupas caras, fazendo anúncios com palavras lisonjeiras para agradar a todos. Anunciando com aquela voz de veludo, parece voz de locutor, para seduzir os ouvidos dos indoutos. Porque a palavra vai dizer que só quem tem ouvido vai ouvir a palavra de Deus. Agora, quem não ouve a palavra de Deus, ouve a palavra do homem, desses almofadinhas. E eles vêm com aquela suavidade, aquela coisa. É ridículo, irmão. E Paulo está alertando aqui desde lá de trás, não agrade aos homens, né? Porque eles virão, porque bem sabeis, nunca usamos, Paulo já estava falando deles, de palavras lisonjeiras. E nem houve o pretexto, de avareza, de dinheiro, que é os que esses caras estão interessados. Irmão, esse mundo gospel é riquíssimo. É riquíssimo. Esse mundo evangélico é riquíssimo. Todo o dinheiro está com eles. Entende? Eles cobram para tudo. Estão ricos, milionários. Esses famosos aí.
E aqueles que estão vendo eles estão querendo a mesma coisa. Ok? Então Paulo já nos alerta ali, não agradando a homens. Irmãos, percebe que o apóstolo Paulo não muda o seu discurso em outras cartas? Ele não muda, é a mesma coisa. Só que ele usa de outras palavras, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido, ele alertando, sai fora desses caras, corra, porque esses caras, eles só são a lábia, né? É o famoso 171, ele tem uma lábia e te convence, né? Para você entrar, eles te oferecem algo, você, a cobiça, né? O olhão, né? Eles te oferecem algo e você vai e cai, porque também você é interesseiro nisso, né? Não é qualquer um que cai. Irmãos, existe um texto que alguns inimigos vão dizer que é contraditório a esse que nós estamos lendo aqui, ok? Mas, na verdade, esse texto corrobora com o que estamos falando aqui, né? Dessa coisa de persuadir, de agradar aos homens, de se fazer bonitinho para estar agradando a plateia, não, né? Olha o que Paulo vai falar. Esse texto, ele corrobora com o que nós estamos falando aqui. 1 Coríntios 9, dos versos 19 ao 22. Do verso, aliás, 19 ao 22. Do verso. 1 Coríntios 9, 19 ao 22. Diz assim a palavra do Senhor: porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos para ganhar ainda mais. Aqui tu já... Peraí. Ele sendo livre, ele se fez servo. Paulo sendo livre, liberto, ele se colocou como escravo de todos. E fiz-me, aí ele vai falar, como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivesse debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Então, eles pegam esse texto, eu vou ler mais aqui, eles pegam esse texto e eles dizem, tipo, nós podemos fazer de tudo para agradar aos homens. É uma estratégia, É uma estratégia, só que o texto não fala de estratégia. Paulo fala que ele virou escravo, servo daquelas pessoas para poder levar o evangelho até elas. O agrado, para agradar a todos, o agrado aqui é para ganhar aquelas pessoas, para que eles a convença da verdadeira fé, levando o verdadeiro evangelho até elas. Entende isso? Olha o verso 21. Para os que estão sem lei, como se estivesse sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo para ganhar os que estão sem lei. Percebe que ele fazia de tudo, mas não sem lei. Alguém vai falar, então eu posso ir num show de rock para ganhar alguns ali, me fazer roqueiro? Vai lá. Vai, né? Vai lá usar droga, né? Junto com os... eu faço de tudo, e aí, né? Assisto a música, pulo, grito lá, né? Não é isso não que Paulo está falando, não é isso não. Ok? Ele se fez escravo daquelas pessoas. Fiz-me como fraco para os fracos, para ganhar os fracos. Fiz-me tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Que meios são esses? Os meios sobre a condição da lei. Não sem lei, ele não estava sem lei, ele estava sob a lei de Cristo. Então eram os meios lícitos, os meios viáveis, ok? Não era todos os meios não. Aí, né? Não é isso. Os meios viáveis para ganhar alguns, né? O que o irmão Paulo está afirmando aqui, irmãos, é que de alguma forma, né, de algum meio, ele irá usar para ajudar a qualquer pessoa
a chegar ao conhecimento da fé e da verdade. É o que ele está falando lá em Gálatas. Persuado eu aos homens ou a Deus? Aos homens, para convencê-los a chegar à fé. Mas agradando a quem? Aos homens ou a Deus? A Deus, não a homens. Agrada a Deus, né? Ou seja, né, ele se fará fraco para com os fracos. Se fará judeu para com os judeus. Mas ele deixa bem claro que não estará sem lei para com Deus, mas estará debaixo da lei de Cristo. Ou seja, ele ajudará todos desde que isso não venha a corromper o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho que ele nos mostra. Como ele vai falar lá no verso 23, ó, eu faço isto por causa do evangelho, para ser também participante dele. Então ele fazia isso por causa do evangelho, para participar do evangelho. E ele acrescenta lá no verso 27, antes subjugo o meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros, eu mesmo não venha de alguma maneira ficar reprovado. Então ele fala assim, eu subjugo o meu corpo, eu faço do meu corpo servo deles, reduzo ele a servidão deles, para pregando a eles, eu mesmo não venha ficar reprovado por causa disso. Sendo servo, ajudando aqueles que ainda não compreendiam o verdadeiro evangelho. E ainda tinha os ataques. Gálatas tinha recebido o verdadeiro evangelho, só que foi atacado pelos judaizantes, que corromperam as igrejas de Gálatas. E o que acontece hoje, não é isso? A igreja está corrompida, irmão. A igreja está corrompida. Não pelos judaizantes, os judaizantes modernos, né? Os fariseus, falsos mestres. Então, Paulo continua assim, ou procura agradar a homens? Lógico que não. Então, esse agradar a homens não é... Ele não está agradando a homens, né? 1 Coríntios 10, fica aí em Coríntios mesmo, está no 9, né? Vai para o 10, verso 33. 10:33. Diz assim, como também eu em tudo agrado a todos, ó, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que assim se possam salvar. O que Paulo levava para agradar a eles, para que eles pudessem se salvar? Qual era o agrado? O evangelho. Não era você falsificar a palavra de Deus para você poder ganhar. Não, quando eles entrarem aqui a gente agarra. Vamos fazer um culto jovem para os jovens. A gente atrai os jovens, fala que tem pizza, Coca-Cola, Guaraná, cinema. Eles vêm e quando eles entrarem aqui a gente... Isso é o falso evangelho. Vamos fazer o culto Kids. Culto Kids. Vocês já ouviram falar isso? Culto Kids. Vamos fazer o culto Kids para as criancinhas. Vem que aí os pais trazem, a gente pega os pais. Isso não é evangelho. Isso é chamado... É um estratagema do diabo. Que aqueles que adentram a porta de uma igreja por causa de culto de jovem, culto de criança, culto de mulher, culto de homem, seja lá para quem é o culto, essas pessoas não são crentes. Eles vão entrar aqui por algum motivo. Vai ter guaraná, vai ter bolo, vai ter batata frita, vai ter um cineminha, vai ter uma azaração entre os jovens, né? Eu sei porque eu vi isso. Eu via isso. Não é isso que ele está falando. Esse agradar é levar o evangelho não buscando o proveito próprio, mas o de muitos, para que eles se possam salvar. E para isso é o evangelho, para isso é esse agrado. Então não confunda, ok? Não confunda. Paulo
ele não agradou a homens, mas ele trouxe algo que agradaria a eles. O que? O Evangelho. Caso eles fossem salvos. Simples assim. Irmão, o que Paulo está falando, né? O contexto deixa claro que esse agrado é uma questão de subordinar os próprios interesses aos interesses dos outros, não dele próprio. Fazer ou buscar benefício para os outros, não para nós. Ok? E com isso, visando o quê? A salvação deles. Não é visando atrair eles para comer pizza, guaraná, ou seja lá o que for, uma pipoca. Não. Isso pode acontecer? Pode, eu não sou contra a pizza, guaraná, mas nem o culto. No encontro, numa reunião, legal para fazer a comunhão, né? A comunhão, show, fora de culto. O culto é para Deus, somente para Deus. Somente seja Ele dado a glória. Somente a Deus. O culto é para Deus. O que nós fazemos aqui hoje é um culto solene para Deus. Eu não faço culto aqui para A, B ou C. Nunca vocês vão ver isso aqui. Qual é o segundo grande mandamento, meus irmãos? Amar ao próximo como a ti mesmo. Você se subordinando aos interesses dos outros. Qual é os interesses, né? De ser salvo. Não é qualquer interesse, né? Ok? Seja bem claro isso. A gente está falando do Evangelho. Qual é o interesse, né, que a gente tem? Que eles sejam salvos. E você se subordina a isso. A estar servindo a Ele, no que Ele precisar, no andar dele, no caminhar dele. Suportando os irmãos mais fracos, ou aqueles que ainda não entendem nada. Ok? Esse é o nosso trabalho. Esse é o trabalho de um pastor. Mortifica o nosso desejo para fazer o que é de interesse para os irmãos. Esse é o segundo grande mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Você não queria que fizesse isso com você? Eu acho que sim, né? De modo semelhante, irmãos, temos uma outra ocorrência. Dentro desse contexto, vamos lá em Romanos 15. Romanos 15, verso de 1 a 3, diz assim a palavra do Senhor: mas nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Suportando os fracos. Portanto, cada um de nós, agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Olha o que é o agrado. O que é o agrado na Bíblia? Eu vou dar sorvete, eu vou dar pizza, eu vou dar batata frita, né? Um hamburgão, um podrão. Não, isso não é agrado. Isso é guludice. Ok? O que é o agrado dentro da Bíblia? É algo que é bom para o quê? A edificação. Para edificar o irmão. Esse é o agrado. É assim que a gente vai agradar os irmãos. É oferecendo essa edificação. Que está onde? No Evangelho de Cristo. Porque também Cristo não agradou a si mesmo. Mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Cristo tomou sobre si o quê? Os nossos pecados. As injúrias caíram sobre ele. Né? As injúrias do que injuriavam caíram sobre Cristo. Ele não se importou com si mesmo. Ele viu o rebanho. O que era bom para o rebanho. O que era bom para edificar o rebanho dele. E assim nós devemos ser. O apóstolo usa o exemplo de Cristo aqui para nós. E ele insiste que é dever de todo cristão, e em especial daquele que é forte, agradar ao próximo, procurando o bem dele para edificá-lo, em vez de agradar a si mesmo. Outra feita, o irmão Paulo fala
da mesma coisa. Filipenses 2, 3, 4 diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Cada um considere os outros superiores a si mesmo. Não atente cada um o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Não atente cada um para o que é seu, mas para o que é dos outros. Isso é evangelho, irmão. Isso é cristianismo. Ok? Isso é cristianismo. Não é o que a gente vê aí. Pastores com segurança, andando com segurança. Ninguém chega perto dele. Ele está agradando a quem? A ele mesmo. O ventre dele, né? O ventre. Pastores com casas milionárias, morando em condomínios de luxo. É a maioria deles. Outros foram embora, foram morar nos Estados Unidos. O Brasil já não servia mais para eles. Ok? É só comparar, irmão. Não é muito difícil. Compara. Quem são os verdadeiros pastores? Compare com os falsos. Vê o modo de vida deles, né? O modo de vida, a quem eles estão agradando. Então, meus irmãos, é aos homens que devemos persuadir, não a Deus. E devemos agradar a Deus e não aos homens. Devemos agradar a Deus persuadindo a homens a obedecerem ao Senhor, a obedecerem ao verdadeiro evangelho e não ao falso. É o que nós estamos fazendo aqui, nessa sequência de versículos de Gálatas. Porque o falso, meus irmãos, está debaixo de anátema. Está debaixo de anátema. Quer seguir o falso? Vai pagar para ver? Quer pagar para ver, né? A gente tem que falar, irmãos, a gente tem que ser bem sincero com essas pessoas. Quer pagar para ver? Segue o anátema. Paga para ver. Segue o falso evangelho. Vê aonde vocês vão estar. O Senhor Jesus fala assim: deixa eles. Olha o que o Senhor Jesus fala: deixa eles. Cegos guiando cegos. Cairão no mesmo abismo. Quer seguir os cegos? Pode ir. Procuramos agradar a homens? Claro que não, meus irmãos. O apóstolo vai dizer que se ele procura agradar a homens, logo não é um servo de Cristo, né? Ele fala aqui: porque se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Cristo. Aqueles, meus irmãos, que procuram os holofotes dos homens, jamais podem ser chamados de servos de Cristo. E aí, a lista é grande, a lista é enorme, dos que estão procurando os holofotes, né? Tem palcos, né, que eles chamam de altar. É inacreditável, né? Eles chamam aquilo de altar, que é tão alto que o cara fica lá de cima, ó, olhando as pessoas para baixo, né? Olha para baixo. Um negócio enorme, cheio de holofote. Aquela multidão, aquela massa cinzenta, venerando aquele homem que se diz pastor. É o que nós estamos vendo nesses últimos tempos. Eles servem ao próprio ventre, esses homens. Eles servem ao próprio ventre. Veja o que o apóstolo nos adverte em outro trecho sobre essas pessoas, irmãos. Romanos 16, versos 17 e 18. Romanos 16, versos 16, né? 17 e 18.
Diz assim a palavra do Senhor: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeis, desviai-vos deles. É o contrário, né? Na nossa era, em vez de desviar, eles estão sendo atraídos por esse falso evangelho, por essa falsa doutrina, vinda do inferno, irmãos, vinda do inferno. Porque os tais não servem a nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre. E com as suaves palavras, não é que ele fala, né? Palavras lisonjeiras, né? Com suaves palavras e lisonjas, enganam os corações dos simples. Né? Engana os corações dos ignorantes, dos indoutos, dos leigos, enfim, dos simples. Enganam com essas suaves palavras. A esses ele fala o quê? Desviai-vos deles, sai fora deles. Ah, mas pastor, na minha cidade não tem uma igreja. Fica em casa, orando para que você possa, aí na sua cidade, ou você sair daí para uma igreja, para uma cidade que tem uma igreja que preste, ou você orar também para que na sua cidade venha uma igreja verdadeira a servir ali, para que você possa estar tendo comunhão. Não tenha comunhão com essas pessoas, porque eles são lisonjeios, enganam os corações dos simples. Enganam os corações dos simples. Infelizmente. Irmãos, não tem como você flexibilizar isso. A palavra do Senhor é sim, sim, não e não, não. Sim, sim, não, 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 não. Olha o que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 16. Se alguém tenta flexibilizar, o pastor é tão radical, tá bom. Eu sou radical. Vamos lá. Mateus 16, verso 24 e 25. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Achá-la-á. Porque aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Entende isso? Então, é uma renúncia, irmão. O que é renunciar? É renunciar a tudo e a todos. Irmãos, o verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia dessa vida, dessas falsas doutrinas. Por mais, como é que se diz? Por mais bonitas que elas sejam, elas são falsas. Porque elas vão confortar o seu coração e não confrontar. Ok? O verdadeiro evangelho é um evangelho de renúncia. Não podemos seguir a dois senhores. Ou estaremos a odiar a um e amar o outro. Ou se dedicará a um, ou desprezará o outro. Mateus 6, 24 vai falar sobre isso. O Deus verdadeiro é o Deus de Mamon. Você não pode servir a dois senhores. É simples assim. Você não pode estar lá e cá. Não. Eu ouvi um dia desse aí, eu tive com um conhecido aí. Eu sirvo a Deus do meu jeito. O que é isso? Qual é o jeito dele? Ele tem um outro Deus, né? Ele serve ao Deus livre-arbítrio. Não serve a Deus das Escrituras. Ele serve ao Deus livre-arbítrio. Eu sirvo a Deus do meu jeito. Aí, vou falar o quê? Eu já tive vários assuntos com ele, já
fui até meio rígido, mas não adiantou. É só para quem tem ouvidos, meus irmãos. É só para quem tem ouvido que vai ouvir a verdade do Evangelho. Quem não tem ouvido não vai ouvir, não tem como. É impossível. Irmãos, ao dizermos a verdade do Evangelho para as pessoas que estão nesse mundo caído, certamente não as agradaremos. Foi o que aconteceu com esse meu amigo. Eu disse várias verdades para ele. Tempo atrás não agradou ele, meteu o pé. Porque tudo que o verdadeiro Evangelho diz vai contra as suas práticas mundanas. Não há renúncia no mundo. Do mundo, aliás. Não há, eles não renunciam às práticas do mundo. Eles querem estar com o mundo. 1 João vai dizer lá que aquele que se faz amigo do mundo é inimigo de Deus. É inimigo de Deus. Irmão, o verdadeiro Evangelho é um Evangelho de quê? De reconciliação com Deus. É um Evangelho de paz. Sim. A Bíblia fala sobre isso, mas também é um Evangelho de confronto, de oposição a este mundo e tudo que nele há. É oposto, é oposição às trevas. Esse mundo jaz no maligno. Essas igrejas estão em trevas. Elas estão no maligno. Elas falam de Cristo, mas não confessam o Senhor verdadeiramente. Elas vivem num outro evangelho. Muitos estão falsificando esse evangelho, meus irmãos. Fiquem atentos. Outros estão falando dele por avareza. Falam até a verdade, mas já por avareza. E outros estão querendo agradar aos homens, não dizendo toda a verdade que há no Evangelho. Não diz toda a verdade que há no Evangelho. Não diz. Tu acha que ele vai falar que é anátema? Tu acha que ele vai falar que é raça de víbora? Aqueles que não escutam? É raça de víbora. Tu acha mesmo que vai usar esses termos que eu uso aqui? Não vai. Por quê? Senão não agrada ao homem. Senão a igreja deles vai estar vazia, como a nossa. Vazia de homens, né? Mas cheia do Espírito Santo, graças a Deus. Cheia do Espírito Santo. Cheia do Espírito Santo de Deus. Estou terminando. Então, se estivesse agradando aos homens, não seria servo de Deus. Então, irmãos, eu concluo aqui que nós não devemos agradar aos homens. Se estivermos agradando a homens, não seremos servos de Cristo. Temos que convencer aos homens com o verdadeiro evangelho, não com o nosso querer, mas com o evangelho de Deus, a esses homens a obedecerem ao Senhor, para que isso possa agradar a Deus. Eu concluo. Meus irmãos em Cristo, exorto aos irmãos nesta manhã a meditarem nesse oráculo de Deus, que ora acabo de expor, pois estamos em um tempo em que o falso evangelho é o que impera. E eu clamo ao Senhor que verdadeiros ministros da palavra se levantem nesta era com coragem para combater o falso, com a verdade do verdadeiro evangelho, para persuadir pessoas à obediência a Deus, ao verdadeiro evangelho, sendo fiéis ao Senhor, não buscando agradar a homens, mas buscando a aprovação de Deus, a agradar ao Senhor somente. Que procuremos, meus irmãos, nos apresentar diante de Deus, aprovados, como obreiro, que não tem de que se envergonhar e saiba ensinar bem a palavra de Deus, ou seja, o verdadeiro evangelho. O verdadeiro evangelho. Porque nós não somos como muitos que ganham falsificando a palavra de Deus. Antes, a falamos em Cristo com sinceridade,
antes como de Deus, na presença de Deus. 2 Coríntios 2,17. Solos Christus, só lhe deu glória. Que assim seja. Amém. Deus possa nos edificar. O Espírito Santo esteja sobre nós. Amém.